por acaso estamos convergindo em todos os temas, ou eu estou convergindo com a sua posição, até aqui colocada. Deveria ser revisitado, sim. Os recursos são muitos, mas como você mencionou, professora, são escassos, e as prioridades alocativas, como fala a professora Hélida Graziani, precisam ser repensadas. Não sei se ela fala especificamente sobre o tema que nós estamos falando, mas eu aproveito uma reflexão que ela sempre traz à tona para que a gente faça essa reflexão. Então, como a professora mencionou, os recursos são escassos, temos dificuldade, problema de desemprego, necessidade de saúde e educação, se fala de reforma tributária, temos diversas propostas no sentido de realizar essa reforma tributária, mas essas questões acabam ficando de lado e não são revisitadas. Então, para concluir especificamente sobre a OAB, concordo, acho que eu sou a favor do onde existir dinheiro público. Eu me sinto à vontade para falar, porque eu não falo por interesse, porque eu não sou servidora pública e, portanto, eu não tenho, e não estatuo como, não sou auditora ou não integro tribunais de contas para dizer, está fazendo uma defesa, mas eu sou a favor do controle do gasto. E não só, obviamente, pelos órgãos previstos na Constituição, mas o sistema de controle, inclusive, pela sociedade. E onde não tem controle, essa transparência fica bastante reduzida. E, especificamente, como a professora mencionou, o sistema S, ele está aqui relacionado aqui no 4.6, Serviço Social e Formação Profissional do Sistema S, com previsão lá do artigo 240 da Constituição. É outra questão que, como a professora mencionou, vez ou outra é trazida à baila essa discussão, mas é só uma discussão, fica uma matéria jornalística, mas parece que a gente está sempre apagando incêndio e esses debates nunca vão à frente e não se revisita como realocar essas prioridades alocativas. Então, para fechar aqui, eu peguei e fiquei muito nesse quadro, mas existem slides para frente que eles poderão ser pulados, porque eu estou aqui só nesse quadro e eu trouxe aqui material falando dessas espécies todas, né, em slides para frente. Então, diria que a gente não precisa ficar preso neles no futuro. Só para fechar aqui, ficou faltando a contribuição de iluminação pública, inserida por emenda à Constituição no 149A. Esse aqui, como uma novidade, assim, a COSIP, né, de contribuição específica de competência dos municípios. Então, esse quadro, que toda hora eu estou colocando aqui para vocês, eu gosto muito dele, que é um bom resumo de onde buscar, onde estariam na Constituição os artigos referentes a essas espécies tributárias, complementado aqui pelos artigos do CTN, com exceção das contribuições especiais aqui para estudo futuro daqueles que assistirem aqui essa sessão. E aí, como eu mencionei, eu trouxe um slide para cada espécie tributária, em relação ao imposto como fato gerador não vinculado, porém, com a ressalva que já fiz da própria possibilidade de vinculação realizada pela Constituição número 67, e que tributa a manifestação de riqueza, no caso, renda, patrimônio e consumo. As taxas, nós já falamos realmente tudo que poderia naqueles slides anteriores, e só para passar aqui rapidamente, em relação à atuação estatal, que pode ser por prestação de serviço público específico ou divisível, ou utilização específica ou potencial, no caso seria a taxa de serviço, e o exercício regular do poder de polícia. Às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade de compreender a taxa. E por quê? Porque a confunde com tarifa. Então, eu trouxe um quadrinho aqui, uma comparação da taxa com a tarifa. Taxa é tributo, tarifa é preço público. Ou seja, não tem natureza
tributária, não é a tarifa uma exação tributária e, portanto, pode decorrer de contrato, diferentemente do tributo, a taxa como tributo que deve, em atendimento ao princípio da legalidade, às especificações do CTN da Constituição, deve decorrer de lei. Taxa, o artigo 119 lá do CTN diz que só pode ser cobrada por pessoa de direito público. Aqui, especificamente, eu não diria nem para taxa, mas possibilidade de cobrança de tributo por pessoa jurídica de direito público exclusivamente. A gente já houve decisão do Supremo em relação à Confederação Nacional da Agricultura, se eu não me engano, e aí é uma ressalva que, dependendo da questão de prova ou da análise que esteja fazendo, a gente tem que mencionar, mas a regra é essa, pode ser cobrada por pessoa de direito público, e aqui na tarifa a gente está possibilitando que seja pessoa de direito público ou de direito privado que preste serviço público. Quem? Concessionários, por exemplo. A taxa, serviço público indelegável, só pode ser remunerado por meio de taxa, e na tarifa nós temos serviços delegáveis e que, portanto, como eu exemplifiquei aqui, concessionários de serviços públicos, permissionários, eventualmente de serviços públicos, que nesse sentido realizem essa cobrança da tarifa. A taxa de serviço pode ser cobrada também quando está disposto, está colocada à disposição, e a utilização do serviço basta que ela seja potencial. E no caso da tarifa, ela só pode ser cobrada se o contribuinte, se o cidadão, se a pessoa física ou jurídica se utilizar lá do serviço, tá? Então, essa era a diferenciação que eu queria fazer. Aí eu trouxe aqui a contribuição de melhoria, já falei, acho que bastante sobre ela em relação, decorre de obra pública e em função da ocorrência de valorização imobiliária, e aí a gente viu que a receita, já lá na classificação doutrinária, aqui ela será parcialmente vinculada. E aí, por que parcialmente vinculada? A parte para ressarcir os cofres públicos pelo dispêndio realizado na obra, e também pode utilizar parte desses recursos para custeios, caso a arrecadação supere lá o ressarcimento do custeio da obra, né? Os empréstimos compulsórios também de receita vinculada, já coloquei lá no quadro calamidade pública, guerra externa, investimento de caráter urgente lá na Constituição Federal, e aí, aqui quando fala investimento de caráter urgente, abre um espaço aqui para entrar outros elementos que não seja calamidade pública e guerra externa. E os valores arrecadados, como eu mencionei na própria expressão, empréstimo compulsório, você é obrigado é uma exação, uma espécie tributária, mas que depois devem ser devolvidos esses valores para os contribuintes após um prazo específico lá. E as contribuições, como já falamos aqui, de todas elas, inclusive contribuição de iluminação pública, categorias econômicas e profissionais, as especiais, previdenciárias, acho que já falamos bastante em relação às contribuições e em relação ao estabelecimento da cobrança das contribuições, assim, não existe exatamente uma regra, com exceção das previdenciárias e as sociais, como elas podem ser escolhidas para fatos geradores futuros. Acho que a criatividade, o céu é o limite para a possibilidade de criação de novas contribuições. Aí coloquei aqui separadas as contribuições, inclusive as do Sistema S, as sociais, de intervenção do domínio econômico, e a COSIP, a de iluminação pública. Por fim, eu acho que talvez, tentando cumprir aqui o prazo que eu me estabeleci, que eu recebi, eu gostaria só de fechar, já que nós falamos de receita pública, receita orçamentária, classificações doutrinárias e classificação legal pela 4320. Eu gostaria, professora Ana Carla, de saber qual é a sua... Eu lembro da sua definição de receita, e a sua definição eu gostei muito, porque ela traz
a questão do atendimento à lei de responsabilidade fiscal e faz esse link, eu gostei muito, assim, e é uma das definições que eu costumo colocar também aqui colocar para os alunos. E além do seu livro sobre direito financeiro, também gosto muito desse aqui, né? Controle da eficiência do gasto orçamentário. Então, se depois, ao final, antes de fecharmos, você puder ler o seu conceito próprio de receita, eu agradeceria. E eu trouxe aqui para fecharmos, depois de falarmos sobre receitas orçamentárias, extra-orçamentárias, receita pública, e falarmos sobre as espécies tributárias, teorias e sobre cada uma delas e previsão tanto legal do CTN quanto constitucional, eu trouxe uma explicação rápida para fechar, porque eu acho que os alunos costumam visualizar melhor quando a gente fala de repartição de receita tributária. E aí, já antecipando aqui, são só mais 2 slides para frente, eu trouxe esse quadrinho mais completo, e esse último fluxograma aqui, eu gostei muito dele, mas eu tirei de uma exposição da Receita Federal, portanto, ele não está tão atualizado quanto esse meu quadrinho aqui, mas eu adorei esse fluxograma, que a gente já vai olhar já vou colocar a tela cheia, porque ele traz os artigos aqui da Constituição em relação à repartição de receita tributária. Qual é a lógica, né? A concentração das receitas tributárias e da maior quantidade de espécies tributárias acontece no plano do ente federativo nacional, da União. E, em função desse modelo de Estado federado, nós temos competência tributária estabelecida pela Constituição por todos os entes políticos, então, com capacidade tributária para instituir tributos, além de fiscalizar e arrecadar. Então, nós temos União, Estados, DF e municípios com competência tributária, só que Estados e DF e municípios têm lá no seu plano, na sua previsão para prever as receitas tributárias, somente 3 tributos. No caso dos municípios, a gente pode acrescentar a contribuição de iluminação pública, então acresceria mais um. Mas, quando a gente chega no plano da União, nós temos muito mais espécies tributárias. Vai depender do que se a gente inclui as contribuições ou não, então vai variar de 7 a 9, costuma ser relacionado como 7 impostos federais. E aí, levando em conta que 7 mais imposto extraordinário de guerra e empréstimos compulsórios aqui, a gente sabe que não é possível, não entram na previsibilidade de receita orçamentária. Então, como é que fica se a maior quantidade de recursos arrecadados fica para a União? Isso aqui vem uma discussão de autonomia, né? A autonomia, a gente tem autonomia política, administrativa, e se não acontece autonomia financeira, a autonomia fica para capenga, e naturalmente o modelo e o pacto federativo não ficaria bem atendido se houvesse somente um privilégio em relação ao ente nacional. É claro que existem argumentos de que existe de certa forma, mas aí a gente tem que pensar também na estrutura estatal e nas competências que são levadas para o ente que arrecada mais pela maior quantidade de impostos, né? Mas esse privilégio, a princípio da União, de concentração de receitas, e aqui, já que a gente estava falando de espécies tributárias e concentração de receitas tributárias, que é a maior fonte de receita estatal, seja nos 3 níveis, bom, a gente tem mais de 5.500 municípios, existem municípios que vivem lá precariamente, não estou falando desses, e mais, a gente sabe que o estado de São Paulo, ele sozinho viveria o maior PIB do país. Então, feitas essas ressalvas de municípios que não deveriam sequer, na minha humilde visão, configurar lá como ente, porque não tem condições de se manter e vivem de fundo de participação, nós temos outros que simplesmente têm uma receita maior que estados. Então, você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.